Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, janeiro branco. Será que essas campanhas realmente funcionam? Olha, em relação ao setembro amarelo, desde que a campanha começou em 2015, os dados não mostram relação com a redução da taxa de suicídios. Na verdade, a campanha é mais uma tentativa de conscientização, uma tentativa de mobilização social para falar do tema e diminuir a questão do tabu. Porque a verdade é que o suicídio é um fenômeno muito complexo e cada suicídio é único, então depende de muitas variáveis. Depende muito da carga genética, depende muito da formação da personalidade, da história de vida, do ambiente em que aquela pessoa vive, quais os problemas que ela está enfrentando. Então é muito difícil a gente falar de suicídio no geral, para todo mundo, e não de forma particular. No entanto, a campanha acaba sendo importante para a gente estimular que se fale sobre isso, porque quanto mais o assunto for tratado como um tabu, menos a pessoa que está com esses pensamentos de morte vai se sentir à vontade para buscar ajuda e falar sobre esse problema. Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo? E só no Brasil são 14 mil suicídios por ano, e essa taxa vem crescendo ano a ano. Por isso é importante falar sobre esse assunto o ano inteiro e também entender as particularidades e os fatores de risco de cada um. Os fatores genéticos são muito importantes, então ficar muito atento quando existe uma história familiar, né? Muitos casos dentro da mesma família, há um ponto de atenção. Pessoas do nosso convívio que estão demonstrando um sofrimento intenso, ou que muitas vezes nem estão se isolando, nem querem falar sobre isso. O importante é a gente não fugir desse assunto. Sempre que tiver uma suspeita da nossa rede, abordar a pessoa, deixar com que ela fale, que ela expresse sentimentos ruins. Porque, lógico, também a gente tem uma tendência a só querer falar de coisa boa, né? Ninguém gosta de falar sobre morte, pensamento ruim, pensamentos pessimistas, mas é muito necessário a gente achar um momento para abordar esses assuntos com as pessoas mais próximas, para que elas possam se expressar e a gente entender a dimensão real do problema e poder ajudar, estimulando a marcar uma consulta com psicólogo, a marcar uma consulta com psiquiatra, atentando, olha, você já tem casos na sua família, então tem um componente genético, não é questão que é sua culpa ou é sua fragilidade, não quer dizer que você é mais frágil que os outros. O suicídio é um fenômeno muito complexo e daí a gente tenta abordar esse tema de várias vias, e uma dessas vias é a campanha do Setembro Amarelo. Então, ainda que não tenha se mostrado eficaz no número da redução das taxas, é importante essa mobilização para falar sobre isso. Existe um mito de que falar sobre suicídio aumentaria o risco. Não é verdade. Conversas difíceis são necessárias. A pessoa que está passando por pensamentos ruins, pensamentos de morte, ela precisa ser acolhida, precisa ter essa via direta para buscar ajuda, para poder falar disso. Então é muito importante, dentro das nossas pessoas mais próximas, a gente identificar sinais de sofrimento emocional intenso, isolamento, choro fácil ou apatia, desmotivação. Além disso, descuido com a aparência, falas de desesperança, pessimismo, falta de iniciativa, falta de planos para o futuro, aquela pessoa que fala que não está se vendo num futuro, e além da história familiar, porque o componente genético é muito importante, muito mais importante do que as pessoas imaginam. Geralmente, o risco de suicídio está atrelado a quadros depressivos, mas nem sempre. Como eu falei, suicídio é um fenômeno muito complexo e ocorre com pessoas que nunca falaram do tema e nunca fizeram nenhum tratamento de nenhum transtorno mental. Pessoas com muitas dívidas financeiras podem se ver sem saída e entrar num estado de desespero, se colocando em risco. Pessoas com quadros psicóticos que estão vendo a realidade
de uma forma muito distorcida, entre outras causas. Então é importante também ressaltar que o suicídio não é só relacionado a quadros depressivos. Apoiar, escutando, acolhendo, ajudando a buscar um tratamento médico ou psicológico, porque muitas vezes a pessoa que está muito deprimida e já com pensamentos de morte não tem nem forças para agendar uma consulta. Então, acompanhando na consulta, agendando a consulta, estimulando o tratamento, orientando que por ela estar num estado depressivo, ela está enxergando tudo pior do que realmente é. E reforçando isso, que com o tratamento ela pode enxergar as saídas, as soluções. Além disso, tem muitos pacientes que vêm de tratamentos medicamentosos usuais que não funcionaram e acabam entrando nesse quadro de desesperança, de não acreditar mais que podem melhorar. Mas nós temos tratamentos para depressão resistente, como infusão de cetamina, eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana, que são para esses casos mais difíceis. Então existem outras estratégias. Se você tem alguém na família ou algum amigo que está passando por isso, dê apoio, o ajude a buscar uma consulta, um tratamento. E se você está passando por isso, está se sentindo muito desesperançoso, sem saída, dê uma chance de tratamento. De repente você está enxergando tudo pior do que realmente é. Alguns problemas realmente não têm solução, mas numa psicoterapia pode até te ajudar a ressignificar tudo isso. De repente você pode não voltar a ter a vida que você tinha, mas começar uma nova fase, que pode ser até melhor. Busque ajuda, ressignifique sua vida, se dê mais uma chance. Estamos aqui para te ajudar.